Olá, sejam bem-vindos, queridos alunos, queridas alunas. Bom dia, boa noite, boa tarde ou boa madrugada. Independentemente do horário que você esteja assistindo essa aula, saiba que é um grande prazer tê-lo comigo. Quero te agradecer pela confiança no curso, por me permitir trilhar essa jornada com você, te parabenizar por ter chegado até aqui. Saiba que a cada aula assistida é uma vitória e você pode comemorar. Vamos trabalhar as micro-vitórias. E não desanime, não desanime. Eu sei que o conteúdo é extenso, talvez seja a sua primeira experiência com o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem sabe a sua primeira experiência com algum tipo de legislação, ou mesmo você que já é conselheiro tutelar. Vamos ter bom ânimo, vamos nos esforçar. O fato de você estar aqui já demonstra que você é um profissional diferenciado, uma pessoa que busca qualificação. Nessa aula, iremos trabalhar aquele assunto tão esperado por vocês. Pode comemorar! Vamos falar a respeito do órgão Conselho Tutelar, as características, como se dá o funcionamento. Vamos falar também ao longo desse módulo sobre o processo de escolha. É um módulo que é imperdível. Eu imagino que falar sobre o conselho seja um assunto muito interessante. Falar sobre o processo de escolha é algo que está em alta na sua mente, por isso que eu tenho certeza que vão ser módulos interessantes para essa aula. Além do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos trabalhar em paralelo a resolução do CONANDA 231. A resolução 231 de 2022 é a resolução que vem substituindo a resolução 174 de 2014, trouxe algumas alterações, principalmente relativa ao processo de escolha. Mesmo que você não tenha a resolução do CONANDA na cobrança do seu edital, são informações que são relevantes e eu acho interessante você conhecer. Fique tranquilo. Vamos ter módulos para estudar a resolução do CONANDA. Estamos aqui fazendo adendo, aproveitando a oportunidade para demonstrar por lógica como que se dá a relação entre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a resolução do CONANDA e a sua lei municipal. A maioria dos editais cobram as leis municipais e eu tenho certeza que você está preocupado por não ter especificamente um estudo sobre a sua lei. Você vai entender como essas legislações coexistem, como uma tem que atender o comando da lei principal. A resolução do CONANDA você encontra anexa na primeira aula do módulo 1, materiais à mão. Vamos para a tela. Vamos entender então um pouquinho das características do Conselho Tutelar que é previsto no artigo 131. Permanente. Permanente significa que ele é duradouro, ininterrupto, após criado não pode ser extinto, então não pode vir ali o prefeito junto ali com a Câmara de Vereadores e falar não queremos mais o conselho, vamos extinguir. Não pode, por causa da sua característica da permanência, né? Deve também compreender que esse órgão, ele independe dos seus membros, ou seja, você é transitório, você sai, entra outro, mas o conselho fica. Então, independentemente da existência de um conselheiro, o conselho tutelar, ele permanece. A autonomia é o mais perigoso e aqui já fica um alerta para a avaliação psicológica. Por conta do conselho ser autônomo, ou seja, ele não é subordinado nem ao conselho municipal, ao conselho, nem ao CONANDA, nem ao Ministério Público, nem a ninguém. O conselho, ele trabalha em colegiado, ele decide em colegiado, né? Por isso que o número é ímpar para ter ali o desempate de suas decisões. Por isso que são 5 membros, que se fosse 4 não iam decidir. E essa autonomia, os conselheiros, elas entendem e levam de uma forma, assim, muito terrível, principalmente se a personalidade, né, e a conduta dessa pessoa for aquela que tem dificuldades em dialogar, trabalhar em coletividade, trabalhar em rede, dificuldades em comunicar, em ouvir. Então, por conta da autonomia, que é uma característica do órgão, eles tentam retirar o máximo de candidatos que tenham esse perfil autoritário, inflexível, né, soberbo. Então, até mesmo se você tem algum desses traços, está na hora de trabalhar e deixar para lá. E se você vê que, olha, eu não consigo superar, busca ajuda profissional, busque ouvir, trabalhar em equipe. A sua ideia, ela não é a melhor ideia, nem a única ideia do mundo. Existem outras questões que você deve ouvir e considerar. Então, busque trabalhar essas características, porque na entrevista, por conta da autonomia, da característica do conselho, né, dessa questão, eles vão buscar candidatos flexíveis,
empáticos, que saibam trabalhar em equipe e tenha facilidade em ouvir e que não vá tumultuar a rede de proteção. Sabe aquele maquinário da aula da proteção integral, que é a rede de proteção, tem um monte de engrenagem? Um conselheiro, ele pode ser um tronco enfiado naquelas engrenagens que vai travar todinha a máquina. Então, eles vão observar e vão eliminar quem não tiver perfil. Já fica essa dica, trabalhe muito isso em você. E se você verificar que você tem dificuldades, busque ajuda para que você se encaixe nas características do conselho. E não o conselho caiba nas suas questões, na sua visão de mundo. A autonomia do conselho, ela é uma independência funcional. O que significa? Ela presta conta, sim, do seu horário. Muitos conselheiros, eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu faço o que eu quero. Cuidado, existe um crime chamado prevaricação, que é um crime praticado por servidor público. Não é assim, você é fiscalizado, e nós vamos ver que o conselho ele é fiscalizado, já já, calma. É autonomia funcional, ou seja, vocês vão dividir as tarefas internas, vocês vão definir quais medidas de proteção vocês vão aplicar, vocês vão definir quais são as estratégias para o melhor funcionamento do órgão. É para questões internas administrativas. Essa autonomia não é para você fazer o que quiser do órgão e trabalhar a hora que quiser, fazer plantão se der, não, não é assim. Cuidado com a autonomia, tá? É uma autonomia e independência funcional, que por sua vez constitui prerrogativa, enquanto órgão colegiado imprescindível ao exercício de suas atribuições. Certo? Por que que não tem um chefe? Porque senão vocês não iam conseguir deliberar e atuar. Nós já estamos todos amarrados num sistema político, social, né? Que tudo ali funciona através de deliberações de pessoas que são subordinadas. Se nós não tivéssemos essa autonomia, o conselho não conseguiria destravar esse sistema e entregar a proteção integral. A autonomia que detém é para o exercício das atribuições e não torna imune à fiscalização de outros integrantes do sistema de garantia de direitos, com os quais deve atuar de forma harmônica, articulada, cordial, com respeito e cooperação mútua. Não jurisdicional é porque não pertence ao judiciário. Pelo amor de Deus, não vai fixar a guarda, não vai fazer a mamãe entregar o menino para o papai porque é dia de visitas, não cobra pensão, não pertence ao judiciário, é não jurisdicional, tá? Assim, suas funções são de caráter administrativo, ou seja, é um colegiado que representa a sociedade civil, defendendo os interesses públicos, não lhe cabendo apreciar e julgar conflitos de interesse, função esta própria do Poder Judiciário. Então, não vai sentar na tua frente um papai e uma mamãe debatendo a respeito de alienação parental, e você não vai definir com quem fica, quantas horas fica, o que tem que fazer. Não, esse é o seu papel. Nós vamos trabalhar atribuições. Cuidado, você não jurisdicional. Cuidado, que tem muita coisa que pode levar o conselheiro a perder o cargo, tá? Não jurisdicional é uma delas. Agora, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Encarregado pela sociedade de zelar pelo direito e cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Lá no artigo 4º, nós temos dever da comunidade, da sociedade em geral, né, do poder público, da família. Agora, sociedade em geral entra o conselho para representar a sociedade em geral, por isso que é uma eleição. A sociedade em geral está lá no artigo 4º falando que ela é responsável, né, por garantir os direitos de crianças e adolescentes, mas a sociedade é algo intangível, é algo que não se pode identificar, então eles elegem pessoas que vão lhes representar. É como todos nós brasileiros, nós não podemos administrar o Brasil, então nós elegemos um presidente. Nós não podemos administrar o nosso município, então nós elegemos um prefeito e assim sucessivamente para administrar em nosso nome. Por isso que vocês são eleitos pela sociedade, porque vocês são encarregados pela sociedade, no lugar da sociedade em geral, de zelar pelos direitos, né, pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes. Então, há uma necessidade de estreita ligação do Conselho Tutelar com a comunidade e não o contrário, né, um distanciamento da comunidade. Os conselheiros, eles devem ser feitos do mesmo barro da sociedade. Entenda o que sua comunidade quer, o que sua comunidade precisa, entenda as características e trabalhe neste sentido, porque você os representa. Ideal seria se vocês ouvissem as demandas da comunidade, da sociedade em geral ali, para entender como que vocês vão cumprir o papel que vocês foram eleitos por eles para desempenhar. Essas são as características. Fixe bem elas, né, na sua mentalidade, na sua cabecinha. Nos vemos na próxima aula.